Bom dia. Nosso assunto é o que é ciência. Nosso assunto final é discutir a ciência da computação. Queremos saber se a ciência da computação é uma ciência, se ela é uma ciência normal, se ela é diferente de outras ciências de alguma forma. E para isso a gente vai ter que antes discutir o que é ciência. Quais são as características das várias ciências, o que elas têm em comum, quais são os métodos que a ciência utiliza para chegar a seus resultados. E finalmente a gente vai ver que a ciência realmente ela é feita de uma forma um pouco diferente do modelo ideal. Quando a gente falar dos métodos que a ciência emprega, quando a gente falar do método científico, a gente vai ter uma visão um pouco idealizada de como funciona a ciência. Então, no final, a gente vai ver como é que realmente os cientistas funcionam e de que forma eles trabalham diferentemente do ideal. Uma forma de examinar o que é a ciência é de examinar algumas definições da palavra ciência que já foram dadas por algumas pessoas. Então aqui vamos examinar algumas dessas definições. Esta primeira fala que a ciência é um estudo sistemático das propriedades do mundo físico. E aqui a gente para um pouco e a gente reflete. Para aí, nós estamos no mundo da ciência da computação e mais na frente vamos querer falar de ciência da computação mais ainda. Então, cada vez que a gente vê aqui uma palavra, uma definição diferente, a gente pode, em paralelo com o estudo da definição, nós podemos pensar sobre será que essa definição se aplica à ciência da computação? Será que a ciência da computação estuda as propriedades do mundo físico? Isso é uma questão... a gente deixa essa discussão para depois, mas vamos ficar atento a essas palavras ou a essas definições para ver se elas se encaixam com a ciência da computação, assunto que a gente vai ver mais na frente. Continuando, através de medições, a ciência mede coisas, através de experimentos replicáveis. Aqui uma palavra interessante, replicáveis. Vocês estão vendo que aqui nessa definição várias novas palavras estão surgindo que a gente vai ter que discutir com cuidado. Que medições são essas? O que é um experimento? De que forma eu posso fazer ciência sem que seja um experimento? Por que eu preciso replicar? Esses assuntos vão ser estudados em detalhes mais na frente, mas por enquanto presta atenção ao vocabulário que está aparecendo. Continuando. O desenvolvimento de teorias universais. A palavra teoria é muito importante aqui. O que é uma teoria? Tem confusão sobre esse ponto do que é uma teoria. Vamos ter que falar disso com cuidado. Teorias que são capazes de descrever e prever observações. Então, o resultado da ciência, a saída, se você quiser, o resultado é que, através das medições e observações, a gente vai querer descrever e a gente vai querer prever novas observações feitas no futuro. Então, isso é uma definição muito interessante, na qual aparecem algumas palavras interessantes, um vocabulário novo que vamos ter que destrinchar mais na frente. Nessa próxima definição, nessa segunda definição de ciência, na realidade não é bem uma definição, mas é algo que é dito sobre a ciência e que eu quero que você observe com cuidado. As afirmações em ciência devem ser precisamente formuladas de modo que outros possam testá-las. Então, estamos falando agora de que o fato de que a ciência ela é feita de tal forma que outras pessoas que não o cientista que fez a pesquisa original, deve ter condição de testar aquilo que o primeiro cientista fez. Isso é muito importante, a gente vai voltar a discutir isso mais na frente.
Eis aqui uma terceira definição. A ciência é a observação, mais uma vez a palavra observação volta, tudo bem? É a observação sistemática de eventos naturais. A gente mais uma vez se pergunta, será que a ciência da computação se encaixa nessa definição? E condições com o propósito de descobrir fatos sobre os eventos. Então a gente está falando de descoberta. Descobrir algo sobre os eventos e formular leis. Antes, a definição anterior falava de teoria. Aqui estamos falando de lei. Será que tem uma diferença entre os dois? A gente vai ver isso. E princípios. Então, leis e princípios baseados nos fatos. Então, você está vendo aqui mais uma vez que a ciência parte de observação. Ela parte de observação. E ela vai terminar com a formulação de teorias, ou leis, ou princípios. A gente pode chamar de forma diferente, mas eu estou partindo de observações e eu estou terminando com leis, princípios e teorias. Aqui está uma quarta definição. Aqui você vai ver que não estamos mais falando de ações que a ciência faz, observar. A gente está falando aqui do resultado. O resultado da ciência é um conjunto organizado de conhecimento. Você observou aqui que a ciência é caracterizada pelo que ela produz. Ela produz um conjunto organizado de conhecimento, enquanto que as outras definições que a gente viu antes falavam de como a ciência é realizada, o que ela produz. Aqui a gente está falando mais do que é produzido, é derivado de tais observações, pode ser verificado. Você lembra a palavra testar que a gente viu antes? Então aqui a gente está falando de verificação ou teste por outras pessoas para poder depois realizar novas pesquisas. Então aqui a gente está falando de uma forma um pouco diferente, assuntos muito semelhantes às primeiras definições. Finalmente, eu termino essas definições da ciência da seguinte forma. Uma ciência é um ramo específico do conjunto de conhecimentos. Então, em vez de falar de um conjunto agora, estamos falando do ramo. Quer dizer, é uma ciência particular, como biologia, como física, como geologia e assim por diante. E eu pergunto, será que a ciência da computação vai se encaixar nessas definições? De que forma a ciência da computação será ou não será um ramo também específico do conjunto de conhecimentos? Isso é o assunto que a gente vai discutir adiante. Muito bem. Para continuar, eu quero caracterizar a pesquisa científica. Como é que ela é realizada? A gente vai falar bastante disso mais na frente, mas aqui está uma introdução rápida. O importante aqui é entender que toda pesquisa vai iniciar com algum problema. Quando eu falo de problema aqui, eu estou falando de algo que não está legal, algo que a gente desconhece, algum buraco que nos deixa insatisfeitos. Isso é o que eu caracterizo como um problema. Eu vou dar um exemplo já disso. Em seguida, a pesquisa requer que a gente tenha um objetivo claro. Esse objetivo é chamado muito frequentemente de questão de pesquisa ou research question. A gente usa muito no linguajar da computação, o inglês é muito usado, então research question é um termo comumente empregado mesmo aqui no Brasil. Então, esse objetivo, ele pode ser, por exemplo, resolver o problema. Eu falei de um problema no início, qual é o meu objetivo? É resolver esse problema? Será que é estudar este problema? Será que é caracterizar melhor o problema? Não necessariamente. Portanto, o objetivo é resolver o problema. Às vezes eu não tenho... O problema pode ser tão complexo que eu estou apenas a fim de caracterizar o problema. Onde é que ele é pior? Onde é que ele é mais fácil? Onde é que ele afeta mais as pessoas, as empresas?
Então, eu posso querer apenas caracterizar, estudar o problema, ou talvez até resolver o problema ou resolver parte do problema. Então, isso é feito através de uma research question particular, um objetivo particular muito focado sobre de que forma eu quero estudar o problema. Pesquisar requer um plano. Como é que eu vou atingir meu objetivo? Quais são as etapas? A gente vai ver exemplo disso já já. Algumas coisas que podem estar incluídas num plano de pesquisa. Toda atividade complexa que nós queremos realizar, e a pesquisa é uma delas, requer que a gente planeje. E, finalmente, quando o problema é complexo, nós usamos uma técnica que é muito usada na engenharia e na computação, que é de quebrar, né? Dividir para conquistar. Então, eu posso quebrar um problema grande em subproblemas e, assim, estudar os subproblemas separadamente. Aqui está um exemplo muito resumido desses 4 pontos: problema, objetivo, plano, subproblema, dentro do contexto da computação. Então, imagine, por exemplo, que meu problema seja o seguinte: vocês devem lembrar ou devem ter visto muitos sites na internet fazem recomendações. Você pode recomendar, por exemplo, para você uma música, dependendo do seu perfil, das músicas que você gostou no passado e assim por diante. Então, vamos supor que eu tenha um site de compras coletivas e eu não estou satisfeito com as recomendações que o site de compras coletivas que eu estou administrando faz. Ele faz recomendações que eu não acho de boa qualidade. Então, o meu problema é por estar insatisfeito com essas recomendações, eu quero melhorar as recomendações de um site de compras coletivas. Vamos traduzir isso agora num objetivo. Um objetivo particular de uma pesquisa que eu faço, que eu quero fazer, é de comparar a eficácia e o desempenho de bons algoritmos usados em outros contextos. Em outras palavras, eu não vou, talvez, matar meu problema completamente. Eu talvez não resolva meu problema completamente. Mas eu tenho a seguinte ideia. Eu vou pegar algoritmos conhecidos como bons algoritmos, que são usados em outros contextos de recomendações, outros sistemas que fazem recomendações, e eu quero pegar esses algoritmos e compará-los entre si para ver qual seria a sua eficácia, qual seria seu desempenho dentro de um contexto de compras coletivas. Então, esse seria meu objetivo, que, como vocês podem ver, pode atacar parte do problema ou me fornecer alguma informação para resolver parte do problema que eu tenho. O meu plano seria um pouco mais elaborado. Eu não posso falar de todo o plano dessa pesquisa agora, nesse momento, mas eu poderia, neste momento, dizer que eu vou ter que levantar hipóteses, eu vou ter que bolar um experimento, eu vou ter que coletar informação, eu vou ter que executar o meu experimento e coletar dados, vou ter que analisar esses dados de alguma forma para chegar a conclusões sobre o objetivo que eu tenho. E como subproblemas, eu poderia, por exemplo, dizer que se eu tiver várias hipóteses dentro do meu plano, pode ser que a análise de cada uma dessas hipóteses seria equivalente a resolver um subproblema. Então, com isso, eu termino a apresentação inicial do que é ciência. O vocabulário sobre a ciência começou a ser apresentado. A partir de agora, nas próximas aulas, nós vamos elaborar mais sobre a ciência e especialmente sobre a forma de realizar pesquisa que a gente chama o método científico. Obrigado.